Bom, então vamos lá. Esse vídeo eu vou falar sobre visto de estudante em Malta. E eu vou separar o vídeo em 3 etapas. Vai ser um vídeo longo, mas fica aí que você vai ver que vai valer a pena no final das contas. A primeira delas são informações gerais do quem precisa desse visto de estudante para ir para Malta, para que serve o visto de estudante para ir para Malta. A segunda etapa é sobre o processo do visto, como que funciona o processo do visto de estudante para você ir para Malta. E a terceira etapa é quais são as documentações necessárias para que você tire o visto de estudante para ir para Malta. Então, tudo sobre o visto de estudante em Malta. Bom, vamos lá, vamos começar do básico. Qual que é o estudante que precisa de visto para ir para Malta? São aqueles estudantes que vão estudar por mais de 90 dias, ou seja, mais de 3 meses no país. Para quem vai estudar curso de inglês ou algum outro tipo de curso com menos de 3 meses, ele não é necessário visto. Os brasileiros podem ir para Malta sem necessidade de visto para estudar até 3 meses. Então, se esse é o seu caso, você quer estudar curso de curta duração até 3 meses, fica tranquilo que você não precisa de nenhum visto para ir para Malta, tá bom? Agora, se você pretende estudar mais do que 3 meses, aí sim você precisa fazer a aplicação do seu visto aqui no Brasil para um visto de estudante. E esse visto de estudante vai te dar direito tanto para estudar quanto para trabalhar. Qual é o requisito mínimo para você tirar um visto de estudante para Malta? Você precisa ter um curso de no mínimo 15 semanas, ou seja, 4 meses mais ou menos. Você precisa que esse curso seja no mínimo 20 aulas por semana ou 15 horas semanais. Esse é o mínimo que você precisa. Você precisa que a escola que você esteja estudando seja uma escola reconhecida pelo governo. Então, a escola precisa ser reconhecida para te oferecer a carta de aceite para você tirar o visto. E sobre os cursos, você basicamente tem 2 opções em Malta. Tanto curso de idiomas, curso de inglês, podendo ser inglês geral, inglês preparatório, inglês para negócios, como também fazer um curso superior, então fazendo uma graduação, uma pós-graduação. Mas nesse vídeo aqui eu vou focar somente no visto para estudante de inglês, tá? Se você quiser fazer um curso superior em Malta, então graduação ou pós-graduação, deixa nos comentários aqui que se tiver bastante comentários eu faço um outro vídeo específico para visto de graduação, que é um pouco diferente do inglês, tá bom? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os detalhes sobre como que funciona o visto de estudante. O visto de estudante de Malta é tirado aqui no Brasil, então você faz todo o processo do visto, assim como na Austrália, Canadá, Estados Unidos, você tira o visto aqui no Brasil antes de embarcar. O segundo detalhe é que o custo para você tirar esse visto são 300 euros. E o que engloba esse valor? Engloba 150 euros da taxa consular, que é a taxa consular que o governo de Malta cobra para tirar esse visto, e mais 150 euros da taxa de processamento do visto de uma empresa chamada VFS. Como Malta não tem embaixada maltesa aqui no Brasil, a gente precisa fazer esse processo do visto através da VFS, que é uma empresa que processa vistos para diversos países do mundo, como França, Portugal, por exemplo. Então, esse processamento de visto aqui no Brasil é feito pela VFS. Esse visto vai ser encaminhado para Malta, onde vai ser analisado pelo governo de Malta e, estando tudo certo as documentações, o visto volta para o Brasil aprovado, tá bom? Isso é um detalhe importante também. Toda a sua documentação é analisada em Malta. Então, quando eu falar sobre documentação, presta bastante atenção, porque todos os documentos são enviados fisicamente para Malta através da VFS e depois que eles retornam para o Brasil, inclusive o seu passaporte, tá? Bom, e agora chegou na terceira etapa do vídeo, onde eu vou falar das documentações necessárias para tirar o visto, que é a parte mais importante, certo? Lembrando que eu sou o Victor da Trinity, se você ainda não me conhece, eu faço a parte do processamento do visto aqui na Trinity, então se você for um aluno Trinity, fica tranquilo que toda essa etapa de vistos a gente vai te auxiliar, inclusive a gente faz isso gratuitamente. Falando um pouquinho mais sobre a Trinity é uma empresa que já ganhou 2 vezes como a melhor agência de intercâmbio do mundo. Nós somos pioneiros em Malta, a gente tem uma agência que fica em Malta, tem uma staff em Malta, então tem uma gerente nossa de vendas que fica em Malta e a gente tem também um Student Support local em Malta. Então, quando você chega lá em Malta, se você for através da Trinity, toda segunda-feira rola um walking tour, então a pessoa te leva para dar uma volta na cidade, para explicar detalhes sobre como funciona o país, como comprar chip de celular, melhores formas de procurar emprego, de encontrar emprego. A gente tem um suporte bem forte lá em Malta para você que deseja ir para lá, tá bom? E a gente faz isso 100% gratuito. Os mesmos valores que as escolas cobram dos alunos são os valores que são passados por nós, porque nós somos parceiros oficiais das escolas aqui no Brasil e a gente trabalha com todas as escolas certificadas de Malta. Então, se você quiser estudar em qualquer escola de Malta, pode vir falar com a gente que a gente garante que o preço vai ser o mesmo, fechando direto com a escola ou fechando através da gente. Porém, a gente vai ter todo esse suporte para te auxiliar, tanto antes da viagem quanto durante a viagem. Se precisar de qualquer outro tipo de informação, a gente está lá para te ajudar, tá bom? Bom, voltando para o tópico aqui do vídeo, eu vou falar basicamente das
eu vou falar basicamente dos documentos necessários para você fazer a aplicação. O primeiro documento é um formulário bem básico que o próprio governo de Malta passa pra gente, que é para você preencher algumas informações pessoais. Então, seu nome, seu endereço, a escola que você vai estudar em Malta, onde você vai ficar em Malta, assinar e datar. É um documento bem simples, mas a gente faz uma análise desse documento se você for nosso aluno, porque é importante que todas as informações estejam preenchidas de forma muito correta, tá? Se você errar alguma informaçãozinha lá com relação à data ou com relação a número de documento, isso pode prejudicar o seu visto. Então, a gente aqui da Trinity faz uma análise bem minuciosa nesse preenchimento desse formulário, que é relativamente simples, mas é muito importante preencher de maneira correta, tá bom? O segundo documento é um outro formulário, que é um formulário bem mais básico, que é um formulário sobre proteção de dados, que o governo de Malta pede para você assinar, e esse aí é muito simples, é basicamente você fazer um tiquezinho em um formulário e assinar. Esse é muito básico mesmo, mas são basicamente esses dois formulários que você vai precisar preencher para fazer o processo do visto de Malta. Você também precisa de uma foto, basicamente igual a sua foto para tirar o visto para os Estados Unidos, para quem já tirou o visto dos Estados Unidos, mas é uma foto 3x4, na verdade ela é um pouquinho maior, é 3,5 por 4,5, que você faz, revela para levar lá junto com a sua documentação. Uma outra documentação que você precisa também é seu passaporte. Então o seu passaporte original, ele vai para Malta para o seu visto ser estampado no seu passaporte. Então lembre-se que enquanto você estiver no processo do visto, você não pode viajar para outros países, porque o seu passaporte vai estar lá em processo, tá bom? Ele fica retido até o seu visto ser aprovado. Além de você entregar o seu passaporte original, você precisa fazer uma cópia dele também por inteiro, desde a primeira capa até a última contracapa. Então, esse é um dos documentos que eles exigem também, a cópia completa do seu passaporte, tá bom? Já falei dos formulários, falei da foto, já falei do seu passaporte, e dois itens muito importantes que isso você fecha através da nossa agência, é a sua escola. Então, aonde você for estudar, dependendo da escola, eles vão mandar uma carta pra gente, e essa carta é importante também para o seu visto. Sem essa carta, você não consegue tirar o visto. Então, essa carta a gente faz, a gente é responsável por ela. Então, quando você reunir todas as documentações do visto, a gente vai entregar a cartinha da escola para você, onde está constando que você tá matriculado na escola tal, você já pagou essa escola tal e você vai estudar nela, e o período de quando a quando você vai estudar, e se você optou por pegar férias também, de qual é o período das suas férias. Então, a carta da escola é o item mais importante. Você também, para tirar o visto de estudante para Malta, você precisa de um seguro-saúde. Esse seguro-saúde pode ser adquirido tanto por fora, então através daquele seguro viagens, tem GTA, tem uma série de outros de empresas que fazem seguro, mas também as escolas oferecem um seguro próprio, que o custo é um pouco mais barato, porque é só um seguro saúde, não é um seguro viagem, mas o aluno pode escolher tanto como relação ao seguro viagem quanto o seguro saúde. Os dois servem, desde que tenha no mínimo 30 mil euros de cobertura e cobertura para expatriação. São esses dois itens que são obrigatórios terem no seguro para você conseguir tirar o visto com ele, tá bom? Um outro documento que é importante, que você precisa para fazer a aplicação do visto, é o itinerário da viagem. Bom, a passagem aérea de volta é exigida se você tiver um período de estadia em Malta menor a 180 dias. Ou seja, se você comprar um curso de 6 meses e não tirar férias, não colocar as férias no meio, você precisa comprar sua passagem aérea de ida e sua passagem aérea de volta para você fazer a aplicação do visto. Se você comprar um curso de 6 meses e adicionar no mínimo 3 semanas de férias no meio do seu curso, o seu período de estadia em Malta vai ser mais de 180 dias. Consequentemente, você não precisa de passagem aérea de volta. Eu sei que é meio complicado, não dá meio para entender muito bem, mas é basicamente assim. Se você comprar um curso de 6 meses só, sem férias, você precisa de passagem aérea de ida e de volta. Se você comprar um curso de 6 meses ou mais e adicionar pelo menos 3 meses, 3 semanas de férias, você tem uma estadia com mais de 180 dias em Malta. Consequentemente, você não precisa apresentar sua passagem aérea de volta, somente a passagem de ida. Então, para os nossos alunos aqui, a maioria deles, a gente acaba incluindo as férias no meio do curso do aluno, para que com isso ele só precisa apresentar a passagem aérea de ida para Malta para tirar o visto. Para você tirar o visto de Malta, você precisa de um comprovante de acomodação. Essa acomodação precisa ser de no mínimo 2 semanas, então você pode fechar a acomodação tanto da escola, que eu particularmente recomendo, fechar a Dream House, por exemplo, a acomodação da Trinity lá em Malta, ou fechar qualquer outra acomodação, desde que seja no mínimo 2 semanas, tá bom? E agora chegou uma parte importante do vídeo. Tá, Vitor, mas quanto eu tenho que comprovar? Precisa de comprovação financeira para tirar o visto de Malta, ou eu só entregando essas documentações para vocês já tá tudo certo, eu não preciso de comprovação financeira? Sim, você precisa de comprovação financeira para o visto de estudante de Malta, assim como a maioria dos países, como Austrália, Irlanda, Nova Zelândia, Austrália e Estados Unidos. A comprovação financeira de estudante em Malta, ela é dividida em 2 etapas.
A primeira é se você tiver acomodação pelo período inteiro do seu programa. Em Malta, diferente de outros países, tem muitos estudantes que fecham curso e acomodação completa pelo período todo. Por exemplo, o aluno vai estudar lá, por exemplo, 4 meses, ele acaba comprando o curso e a acomodação e já sai daqui do Brasil tranquilo, sem precisar procurar acomodação e etc. Então, você não precisa... Então, se esse for seu caso, você saindo aqui do Brasil com a acomodação completa pelo período inteiro que você vai ficar em Malta, você precisa comprovar 18 euros por dia de estadia. Então, você precisa comprovar pelo menos 3.200 euros, que hoje está dando mais ou menos uns 21 mil reais. Então, você precisa comprovar 21 mil reais se você for ficar 6 meses lá, desde que você já tenha acomodação comprada e paga por esses 6 meses. Agora, se o seu caso foi que você comprou só as primeiras 2 semanas para tirar o visto, não tem problema nenhum, mas a sua comprovação financeira é diferente. Você vai comprovar 26 euros por dia que você vai ficar lá em Malta. Isso equivale a mais ou menos 5 mil euros se você for dividir em 7 meses, assim, sem comprar passagem aérea de volta. 5 mil euros dá mais ou menos uns 35 mil reais hoje em dia, pelo menos, que você precisa comprovar, tá bom? A comprovação financeira para o visto de estudante de Malta, ela tem que ser em conta corrente. O governo de Malta não aceita investimento, então não pode ser um investimento em CDI, CDB, etc. Precisa estar na sua conta corrente. Precisa ser o extrato de no mínimo 3 meses do seu conta, então precisa estar esse dinheiro parado lá por 3 meses. E basicamente isso. Então, tem que ser da sua conta bancária e esse dinheiro não pode ser de investimento, tem que ser da sua conta corrente mesmo, tá bom? Uma parte boa com relação à comprovação financeira é que o governo de Malta autoriza que você tenha um patrocinador. Ou seja, alguém que possa comprovar que consegue te oferecer esse valor para você se manter lá em Malta. Essa comprovação financeira pode ser de algum parente, então o seu pai, a sua tia, o seu irmão, a sua mãe, e basicamente é a mesma documentação que você precisaria apresentar para fazer a comprovação financeira, que são os 3 meses do extrato bancário. O seu patrocinador também vai precisar apresentar os 3 meses do extrato bancário dele e preencher mais 2 formuláriozinhos que a gente também auxilia os nossos alunos. Esses 2 formuláriozinhos é basicamente os dados da pessoa que está te patrocinando e por que ele vai te patrocinar esse valor, tá bom? São basicamente esses itens que você precisa para você fazer o visto de estudante de Malta. Parece um pouco burocrático, principalmente com relação às comprovações, mas não é um bicho de 7 cabeças e a gente aqui na Trinity está aqui para isso, para auxiliar os nossos alunos e simplificar o máximo possível para que todos eles consigam tirar o visto com facilidade. Nós somos a primeira agência de intercâmbio a aplicar visto no Brasil de estudante para Malta. Essa mudança aconteceu em março do ano passado, então faz 1 ano que a gente está fazendo aplicações dos nossos alunos e a gente tem 100% de aproveitamento dos nossos vistos, tá? Então, se você quiser estudar em Malta e quiser tirar o visto de estudante, fecha com a gente da Trinity que a gente vai te dar todo o suporte necessário para que seu visto seja aprovado, tá bom? Então, qualquer pessoa que fechar intercâmbio com a Trinity e falar que veio desse vídeo, a gente vai dar assessoria 100% gratuita para os nossos alunos, tanto com relação ao curso quanto com relação ao visto. Então, eu vou te auxiliar a você tirar esse visto sem estresse nenhum, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!